Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Natália e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês que eu recentemente comecei a usar essa medicação aqui, o Wegovy. Então eu vou compartilhar com vocês como é que tá sendo esse processo. Antes disso, deixa eu explicar para vocês que eu comprei essa medicação com receita médica, uma endocrinologista que me receitou. Mas para iniciar, eu preciso falar para vocês de como foi essa minha trajetória em relação ao meu peso, tá? Hoje, pessoal, eu tenho 38 anos e eu mostrei aí para vocês a pesagem que eu fiz no dia que eu iniciei o Wegovy. Tá? Mas antes disso, deixa eu contar para vocês. Na minha infância e na minha adolescência, eu sempre fui muito magra. Eu comecei a engordar um pouco ali depois dos meus 18 anos e tal. Porém, depois que eu me casei com 23 anos, e aí desde então eu fiquei sempre oscilando aí no meu peso, fazendo uso de medicação por conta própria, fiz uso de medicação com prescrição médica, fiz vários tipos de dieta, acho que tudo que vocês imaginarem, todo tipo de medicação eu já usei, mas porém, do ano passado para cá, em março de 2025, eu procurei um médico e pela primeira vez ele me receitou a medicação Venvance. Eu nunca tinha usado Venvance, já usei vários outros medicamentos, tá? E eu sempre acabava voltando, né? Voltando a engordar. Mas eu usei o Venvance do ano passado. E, gente, pela primeira vez, eu acho que foi uma medicação que eu emagreci, que eu sustentei por mais tempo o peso, que mesmo depois que eu parei, não me deu aquele efeito rebote absurdo, igual outros já tinha acontecido comigo. E aí eu consegui perder 10 quilos. Eu cheguei no consultório, no médico, na pesagem, no dia que ele me receitou, eu tava com 72 quilos. Eu tenho 1,61 m de altura, então eu tava com sobrepeso. E em 6 meses, mais ou menos, eu acho que de uso do Venvance, eu emagreci esses 10 quilos. Eu comecei com a dose mais alta do Venvance, tá? Ele me receitou de 70 miligramas, acho que é a dose mais alta. E depois de uns certos meses, não lembro o exato, a gente fracionou, né? No caso, eu comprava um medicamento de 70 miligramas, levava numa manipulação para eles fracionarem e fazer 2 cápsulas de 35, e aí fiquei mais um tempo usando essa dose de 35, e aí, acho que foi em janeiro agora desse ano, que por conta própria eu não quis voltar mais no médico, eu não quis mais continuar tomando o Venvance, apesar de ser uma medicação que eu gostei demais, me fazia, no começo, gente, me deu muito efeito colateral, não vou negar. Até acho que é assunto para um outro vídeo, se vocês tiverem interesse sobre o Venvance, os meus relatos sobre o Venvance, eu posso vir um outro vídeo falar para vocês. Mas, bom, como esse médico que eu passava, ele era um clínico geral, ele até é meio especializado em obesidade, mas não era um endócrino, e aí eu fiquei agora esse tempo sem medicação nenhuma. Acho que eu não falei, mas eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, dia 28 de junho de 2026, é um domingo, e eu iniciei essa medicação Wegovy na quinta-feira, dia 25. Foi a minha primeira aplicação. Então, com esse peso que eu mostrei pra vocês, né, de 65,5, eu pesei no dia que eu comecei o Wegovy. Então, depois que eu fiz esse uso do Venvance e ter emagrecido esses 10 quilos, aí eu voltei a engordar um pouquinho, mas eu ainda tava conseguindo até sustentar bem o peso. Ainda me incomoda porque eu tenho, né, eu sei que eu tenho um percentual aí de gordura, então eu queria emagrecer um pouco mais, secar um pouquinho. E aí eu procurei essa endócrina, e aí eu levei uns resultados de uns exames que eu tinha feito e o principal, para minha surpresa, ela me falou que eu tava com gordura no fígado. Tava alto e ela falou que isso é uma inflamação, é gordura no fígado e eu precisaria perder pelo menos aí uns 6 quilos, ela me falou, e fazer atividade física, tá, pessoal? Ela deixou bem claro que eu tenho que fazer cardio e aí ela me passou essa medicação Wegovy. Aí ela me explicou que o laboratório tava com um desconto, né? Lá um programa que você tem que se cadastrar, que chama, acho que é Novo Dia. Vou deixar falando aqui pra vocês, que a gente comprando, né? A medicação que no caso ela me receitou de 1,7, a gente ganha a dose inicial que é de 0,25. E aí tá tudo especificado na receita, pessoal, porque assim, durante um mês, né, no caso que são 4 aplicações, uma aplicação por semana aqui dessa medicação inicial, que seria de 0,25, eu já fiz o uso aqui da primeira, né, como vou mostrar aqui pra vocês, olha, ela vem aqui, ó, as quatro agulhas, né,
e a canetinha. E aí, então, eu fiz a primeira aplicação, 0,25, aí depois ele volta aqui pro 0. Então, dá exatamente para um mês, né? Para 4 aplicações, essa dose inicial. Eu tive amigas que comentou comigo que essa dose inicial, 0,25, não faz nem cócegas e tal. Mas, gente, vou contar aqui uma coisa para vocês. Eu fiz a aplicação na quinta-feira, né? Na sexta-feira, de manhã, quando eu acordei, eu já acordei praticamente sem fome. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita fome de manhã. Eu acordo com muita fome, eu quero tomar café. E eu não senti fome na sexta, não senti fome ontem de manhã, no sábado, não senti fome hoje de manhã, domingo. Até agora eu tô com um cafezinho preto só, então eu vou só almoçar. Eu optei por não tomar café porque eu não tive fome e eu vou almoçar. Lógico que aí nesse almoço eu preciso priorizar, né, proteínas e tal, mas isso é um assunto também para outro momento, questão de alimentação. Mas é uma coisa que, desde quando eu tava tomando o Venvance, eu já priorizei, tá? Mudar minha alimentação. Eu tava optando por sempre colocar proteína em todas as refeições. Então, foi uma coisa que me ajudou muito também aí no meu processo de emagrecimento com o Venvance. Mudar realmente a questão da minha alimentação. E, gente, mas o principal disso, que mesmo tentando manter uma alimentação um pouco mais equilibrada, mesmo fazendo ali um pouco de atividade física, que não era muito, tá, gente? Eu faço um pouco de atividade em casa, mas mesmo assim eu tive aí essa surpresa de estar com gordura no fígado, né? Eu não imaginava. De verdade, eu não imaginava, acho que é a primeira vez que eu tenho essa alteração assim nos meus exames, mesmo em outras ocasiões que eu já estive com um peso bem maior, eu nunca tinha tido nada assim nesse sentido, sabe? Sempre foi, meus exames sempre deram ali ok, colesterol, e tanto o colesterol também tá bem ali já no limite, e mais essa questão da gordura no fígado, então é o que a médica me passou, né? Fazer o uso dessa medicação. E fazer atividade física, o cardio, ela falou que isso é fundamental e isso é pro resto da vida, não é uma coisa que a gente tem que negociar, mas é isso, gente. Então, a princípio, queria falar pra vocês que eu usei só uma das doses ainda dessa canetinha de 0,25, já percebi sim uma diminuição do apetite, ainda não percebi nenhum outro efeito colateral. Achei que soltou um pouquinho o meu intestino esses dias, mas eu não sei se realmente é por conta da medicação ou se foi por alimentação, que eu comi umas frutas que geralmente me soltam um pouco o intestino. Então, não sei. Mas eu quero mais pra frente ir atualizando vocês. Se vocês tiverem realmente curiosidade de alguma coisa do que eu falei aqui em relação ao Venvance, algum outro medicamento, não sei, alguma dúvida que vocês tiverem, pode deixar para mim nos comentários, que se eu puder ajudar. E aí, em relação às doses, pessoal, eu vou usar um mês, né, essa medicação aqui de 0,25, como eu falei. Aí, essa próxima caneta de 1,7, eu também não vou fazer o uso dela nessa dosagem, tá? Ela me ensinou lá e já prescreveu na receita, eu não tô com a receita aqui, mas para fazer contagem de cliques. Então, essa outra caneta aqui, eu vou usar, se eu não me engano, durante 5 semanas uma dose e depois 4 semanas uma outra dose lá, que é contando os cliques, mas depois mais pra frente eu vou também trazer relato aqui pra vocês quando eu começar a usar essa medicação e quando eu aumentar essa dose, né, como é que vai ser, se vai ter efeitos colaterais ou não. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo aqui é mais pra. É um primeiro, né? Falar aqui nesse primeiro momento como é que tá sendo. Então, a princípio, é o que eu queria compartilhar com vocês, porque realmente já percebi que tirou a fome, porque eu tava vindo aí com bastante fome, principalmente de manhã eu já acordava com muita fome, e nesses dias eu não senti fome pela manhã. Ontem eu não senti fome também pela manhã, acabei não tomando café e só já fui almoçar, e hoje domingo vai ser a mesma coisa, também já vou só pro almoço. Ontem, pessoal, eu até saí à noite. Aí já me deu um pouco de fome, né? E eu fui num restaurante, uma churrascaria. Então eu até comi pizza, tudo. Mas comi, acho que bem menos do que eu comeria se eu não tivesse começado a usar essa medicação. Esqueci de mencionar pra vocês em relação ao valor, tá? Eu tô aqui com a notinha da farmácia. E aí, essas duas caixinhas, pessoal, saiu, olha, no valor, não sei se vai mostrar aqui, 1.399, tá? Que seria apenas o valor dessa caixinha aqui de 1,7. Porque quando a gente cadastra nesse programa que eu falei pra vocês do Novo Dia, quando você coloca as duas medicações no carrinho, ela já lança o desconto. E no caso, essa medicação de 0,25, ela sai de graça, tá? Que é essa medicação inicial.
Então é isso. Aí comprei pelo site da farmácia, retirei aqui na minha cidade, na farmácia, porque aí a gente tem que levar a receita. A receita, a moça da farmácia me falou que ela vale por 3 meses. Então, só que nesse meio tempo eu já vou ter retorno com a endócrina, tá? Então, ela já vai me passar, né, uma nova receita. Então, não vou precisar utilizar essa receita que ela me passou inicialmente, mas a receita tem validade de 3 meses. Uma via fica comigo, uma via fica com a farmácia, né? Que é uma receita de controle. Mas é isso. Bom, e aí dividindo então nesse valor, né, de 1.399, eu vou dividir aí por vai dar um pouquinho mais de 3 meses de medicação. O Venvance também não era uma medicação barata, ele custava em torno de 300 e poucos reais também por mês. Então, acaba que o valor vai sair meio que elas por elas, tá? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Se você tiver algum relato para falar, se você tá fazendo uso do Wegovy, também tem alguma dica, alguma coisa para compartilhar, deixa aqui nos comentários, né, que de repente pode ajudar outras pessoas, se você conseguiu emagrecer com essa medicação. Comenta aqui, se tiver alguma dúvida também, pode deixar também aqui nos comentários, tá bom? E espero, né, trazer aí atualizações para vocês no próximo vídeo. Espero que quando eu fizer uma nova bateria aí de exames também, né, que meus exames estejam melhores. É isso, esse é o intuito, né? O intuito de, lógico, de ficar mais slim, né? De emagrecer, mas de principalmente de tá com os meus exames aí tudo ok, tá, pessoal? Então é isso, obrigado por ter assistido aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.